Olá, irmãos. Eu saúdo aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesse dia nós vamos falar sobre escola bíblica dominical. No momento que a gente vive, no momento que a gente está passando por essa dificuldade, estamos em quarentena dentro dos nossos lares, em que as dificuldades de estarmos juntos, de aprendermos da palavra, supostamente parecia difícil. Hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo, falando um pouco da Escola Bíblica Dominical, fazendo uma introdução da nossa nova revista, no intuito de aproveitar essa bênção que Deus nos dá dos meios tecnológicos. Vejo no grupo do WhatsApp, no nosso grupo da igreja, que os irmãos têm se envolvido muito nas devocionais, têm se envolvido demais nas reflexões diárias. E isso tem feito outros irmãos caminharem nesse sentido. Isso tem dado ânimo à liderança da igreja, ao pastor, a todos os demais irmãos, e ver que mesmo nós estando separados um do outro, possamos estar juntos espiritualmente. Tá? É um momento atípico, não me recordo de nunca ter vivido isso, pelo menos nesse século, historicamente, eu não tenho visto algo parecido com esse fato de sermos assolados por essa pandemia e obrigados a ficar reclusos dentro de nossos lares. Tá bom, irmãos? Eu quero aqui enfatizar a importância da nossa escola bíblica dominical, mesmo estando separado, mesmo não tendo a formalidade da EBD, nós podemos aprender, ensinar a nossa família, aos nossos filhos, a palavra do Senhor. Lembrando aqui que nós investimos na nova revista, tá? Os irmãos já adquiriram a nova revista. Nós fizemos um panorama do Novo Testamento, no volume 3 e volume 4. Agora nós estamos fazendo o panorama do volume 1, que compreende o livro de Gênesis a Cantares. Amém? E hoje nós vamos passar um pouquinho, fazer uma introdução sobre esses livros. Tá? E a gente vai ver a importância de sabermos, de fazermos um panorama bíblico e o que isso tem a ver com a prática da palavra do Senhor. Vamos orar primeiramente, vamos curvar nossa cabeça, pedir orientação a Ele, não somente por esse momento, mas em tudo que foi feito daqui para frente, no intuito de fazer a nossa igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Senhor, mas buscar uma estratégia em Deus para aquilo que a gente pode fazer para crescermos juntos em comunhão, sempre em comunhão e em unidade, apesar da distância. Amém? Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome, pela existência da tua igreja, pela existência, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, e pela essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos juntos por meio da tecnologia. Nós não vimos, claro, na Bíblia algo parecido, mas a evolução, a graça comum que o Senhor tem nos dado de o homem inteligente, nos proporcionar a tecnologia, nos faz hoje estar juntos mesmo distante. Obrigado, meu Deus, por esse recurso. Nos ajude a crescer em meio a essa confusão toda. Nos faz, Senhor, assim como a tua igreja crescia por meio das perseguições, nos faz crescer nesse momento e voltarmos depois disso tudo bem melhores do que nós paramos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse é o nosso texto, é o texto que, para mim, ela é o texto áureo da Escola Bíblica Dominical e que não deixamos morrer dentro de nós o amor pela EBD. Tá? Que os irmãos, aqueles que são mais tiveram mais tempo de estudar a palavra,
Estude a palavra, passe para os seus familiares no culto doméstico. Não deixe os cultos domésticos morrerem. É muito mais importante agora nós fazermos isso por conta da falta de comunhão que nós temos com nossos irmãos. Por nós não estarmos reunidos, isso parece que nós estamos longe, mas podemos estar perto do Espírito, como foi falado aqui no início. Amém? Agora vamos entrar propriamente dito na introdução dessa nova revista, e que é muito importante essa introdução, que faz com que a gente se localize, tá, nesse ensino do que é Panorama. Pastor Duclay, na última lição que ele deu sobre Apocalipse, ele falou um pouco do que é Panorama. Por que ele precisou falar isso? Porque o livro de Apocalipse ele era muito grande, muito extenso para se dar apenas em uma ou duas aulas. O tema da lição era panorama, então era necessário que ele explicasse o que significava isso. Então ele disse que panorama, irmãos, é quando você olha de lá, olha do alto, olha do alto algo em que você consegue abranger todos os detalhes ao mesmo tempo. Que você dá uma passada panorâmica por cima de tudo, não se atendo aos detalhes em si, que demanda mais tempo, o estudo, aquilo que nos traz de ensino, mas pegando os tópicos principais, de forma que você conheça o livro. Saiba quem escreveu, saiba por que ele escreveu, para quem ele direcionou esse livro e qual é o contexto daquele autor. Esse é o intuito do panorama bíblico. Tá? Quando você pega, como por exemplo, quando aconteceu essa catástrofe da inundação de Mesquita, de tudo isso que aconteceu, os helicópteros da Defesa Civil, da Globo, sobrevoavam a cidade de Mesquita, porque eles tinham que ter uma visão panorâmica de tudo. Eles tinham que ver o que estava acontecendo como um todo. Só assim eles teriam uma ideia do estrago total que a cidade passava. Essa é a ideia de fazer um panorama da Bíblia. Tá? Se a gente olhar a Bíblia por cima e começar a entrar dentro dela e fazer um panorama de todos os livros da Bíblia, a gente vai perceber que Jesus Cristo está em todos os livros, em todos os detalhes desses livros. Eu preciso entender que cada detalhe de um livro ele tem a ver com um detalhe de outro livro, que fala de um assunto só, da redenção do homem. João 3,16, ele resume todo esse livro, ele faz um panorama, um resumo desse livro que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vai ver que em cada detalhe desses 66 livros que tem a Bíblia, tem a história da redenção ali inserida. Tem o agir de Deus na história da humanidade, levando o homem ao arrependimento, levando o homem a pensar, a lembrar que necessita de um Redentor. É por isso que é interessante a gente fazer o panorama bíblico. Porque lá um tempo atrás, no início da minha caminhada, quando eu era adolescente, eu achava que Jesus Cristo só estava de Mateus para frente. Que não existia Jesus de Malaquias a Gênesis, não tinha. Não via a palavra Jesus, então para mim só valia o Novo Testamento. Então, irmãos, o panorama era interessante, porque você não vai estudar o livro aprofundadamente, e isso já é um assunto para estudo bíblico das quintas-feiras, quando exemplo disso é o pastor Duclay fazendo o ensino da segunda carta aos Coríntios. Se os irmãos que frequentam esse estudo perceberem, tem dia que o pastor ele não consegue nem sair de um capítulo, dado o tamanho da riqueza de ensinos que tem em cada capítulo. E isso não é já um panorama, já é um estudo mais aprofundado da palavra. Então, assim, se a gente fosse ater a um estudo específico de um ponto, a gente vai perder até determinado tempo e foge do intuito de fazer um panorama. Por isso que eu trago para vocês o benefício de se fazer um panorama no sentido geral da história da redenção do homem, em que a gente percebe que em todo canto da Bíblia, todos os contextos, Jesus está nas entrelinhas.
o Redentor, a necessidade de arrependimento, a necessidade do Redentor está inserido em todas as entrelinhas de todos os livros da Bíblia. Amém? E agora nós vamos para a introdução dessa revista propriamente dito, em que a gente vai começar aqui falando de um grupo de 5 livros, tá? Que no início era um livro só chamado de Pentateuco, ou Torá, né? Para os hebreus, para o povo judeu, chamado de Torá. Para a gente é falado de 5 livros, porém um livro originalmente dito com 5 volumes, chamado de livros da lei, livros que falam da lei. São eles os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se a gente ler, se os irmãos tiverem acesso à revista, a gente vai ver aqui na segunda página da lição de Gênesis, que Deus demonstra seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria a todas as nações. Ou seja, ali é o início, a criação do homem. O homem peca, Deus ele estabelece um povo, e dentro desse povo o povo anuncia a todas as nações a necessidade de arrependimento e de redenção. O livro de Gênesis é a semente de toda a teologia que compreende o Antigo Testamento. É ele que dá corpo ao entendimento teológico que a gente vai ver a seguir. Por isso que quando a gente vai fazer a nossa classe de catecúmenos, a gente perde muito tempo, a gente gasta muito tempo falando de Gênesis, porque é interessante, é primordial falar do início, de como tudo começou. E o livro de Gênesis ele é importantíssimo para que a gente se localize no contexto bíblico. Amém? E agora no segundo livro da Torá, no segundo livro do Pentateuco, no segundo volume, nós falamos do Êxodo. Se Gênesis relata o começo de tudo, Êxodo mostra o início da nação desse povo que Deus escolheu. Tá? O povo de Deus entra no Egito como família, em Gênesis, e sai do deserto como povo de Israel em Êxodo. Amém? É a saída do povo de Israel do cativeiro, tá? Caminhando para a conclusão da promessa de Deus, já como um povo estabelecido, já como Israel. Amém? Deus redime os israelitas da escravidão, um ponto aqui, um parêntese, leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Tá bom? E no terceiro livro da Torá, o terceiro livro da lei, e nós falamos aqui desse grupo, é o livro de Levítico. Quantos de nós já falamos desse livro como um livro chato de ler, um livro que fala de muitas leis, livro parado? Eu já vi raras pessoas dizerem que gostam do livro de Levítico. Mas atente para o que eu vou falar, irmãos, porque esse livro ele fala de como aquele povo deveria se relacionar com ele. Tá? O Senhor dando leis, formas de relacionamento para que aquele povo tivesse comunhão com Deus. O Senhor provia os sacrifícios para dar oportunidade de comunhão com Ele. As festas estabelecidas aqui nesse livro era para que aquela comunhão fosse mantida e celebrada. Por isso que existe o livro de Levítico. Parece um pouco ruim, maçante de ler, mas é interessante a gente entender que Deus, sem perder o controle de todas as coisas, soberano, misericordioso, Ele estabelece uma aliança com aquele povo e diz a forma com que aquele povo tinha que se relacionar com Ele, por meio das leis. Tá bom? E lógico que a gente vai ver logo em seguida, no livro de Números, os benefícios, tá? E os malefícios, os benefícios de se colocar a lei em prática, né? Os ritos sacrificiais, tudo isso, e os malefícios por desobedecer a Deus. O livro de Números parece que o livro de Levítico parece um pouco parado, mas o livro de Números é ação pura, que a gente pode dizer, para aqueles que gostam de ação, gente morre, gente nasce, há guerras, há instrução, há disciplina. E no início, lá no original, esse livro ele se chamava No Deserto,
porque conta a história do povo já no deserto. Por que esse livro chama-se Números? Por conta do recenseamento, de dois recenseamentos que é feito no primeiro capítulo do livro e no 26º capítulo desse livro, tá, irmãos? Então, o livro de Números é um livro muito interessante, que já fala do cotidiano daquele povo, já no deserto, já pré-estabelecido, já estabelecido no deserto, caminhando à terra prometida, em busca da terra prometida. Amém? E o quinto livro, que é chamado de Deuteronômio, que é a repetição da lei que Moisés faz à nova geração. Ou seja, a geração antiga ela morre, outra geração surge e é necessário que aquele povo aprendesse dessas leis, mas de uma forma diferente, de uma forma aplicada, tá, irmãos? Essa forma em que nós devemos fazer para as nossas vidas, em que ao ler a palavra do Senhor, nós devemos aplicá-la em nossas vidas, no cotidiano. Moisés, ele se preocupa, ele pega uma geração que não teve tanto contato com as leis do Senhor, ele repete essa lei, ensina a esse povo a forma de relacionar-se com Deus à medida que forem entrando na terra prometida. Ele pega essas leis e aplica na vida dessas pessoas. Ao estudar o livro, a gente pode prestar atenção nas formas de obediências que ali é anunciada, como se manifestam na prática e qual atitude de amor está ligada a cada ato. No livro de Deuteronômio a gente vai ver, se você desobedece a Deus, o juízo é imediato. Se você obedece a Deus, aquele povo era abençoado. Então, era uma forma de Deus ali estabelecer um relacionamento com as leis aplicadas em suas vidas. Amém? Nós acabamos aqui o primeiro grupo dos 5 livros chamado de Pentateuco, os livros da lei. Agora a gente vai partir para a introdução dos livros históricos, dos 12 livros históricos, que começa no livro de Josué. Josué é esse homem corajoso que conduz o povo, que organiza o povo na entrada da terra prometida. Ele é o sucessor de Moisés e é aquele que faz parte da primeira geração, o único que não morreu junto com Caleb, que não desobedeceu a Deus. Quando todos foram incrédulos à promessa do Senhor, foram os únicos que acreditaram na sua promessa e os únicos que entraram na terra prometida. E Josué, ele organiza as tribos, ele começa a lhe dar corpo, entra, conquista a terra e começa a conduzir o povo ali. Josué conduz Israel nas batalhas pela posse e organiza, ou seja, Israel é aquele que lidera o povo de Israel naquelas batalhas para tirar aquele povo que já morava na terra de Canaã e estabelecer ali as 12 tribos. Ele é o organizador da nova terra. Amém? E nos segundos e terceiros livros históricos, nós vemos Juízes e Ruth. Juízes e Ruth está compreendido na mesma lição, a lição de número 7. Juízes, ele vai falar de um povo que passa a sua história sem progresso nenhum, de altos e baixos, período em que Deus estabelece juízes para julgar aquele povo se volta para Deus, logo em seguida acontece um ciclo vicioso em que eles desobedecem a Deus, aquele povo cai, aquele povo sofre, levantado um juiz, aquele povo volta a obedecer a Deus novamente e assim sucessivamente. E esse pano de fundo da história de Juízes é onde se encontra a história de Ruth. Fala a história de Ruth, de Noemi e de Boaz. É uma história de redenção muito bonita, em que fala de Boaz que resolve cumprir voluntariamente o seu papel de resgatador para com Ruth. Esse livro ele faz uma tipificação, ou seja, vai dar um exemplo de uma atitude que Cristo tem com o homem de resgatador do homem pecador. É muito legal a gente
se ater a esse livro com olhos muito bem apurados para a gente ver os ensinamentos do livro de Ruth. Lembrando que essa lição ela está compreendida junto com o livro de Juízes, porque é um contexto único, né? O contexto de Ruth está localizado dentro do contexto de Juízes, tá bom, irmãos? E no próximo livro, né, nos dois próximos livros que fala dos livros históricos, a gente fala de 1º e 2º Samuel, tá? O livro que leva seu nome é igualmente importante. Ao ler as histórias ali narradas, compreendemos como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. É um momento de transição, onde o povo era governado por juízes, e agora, assim como outros povos, agora passa a ter um regime de monarquia, regido por reis. Tá? E dentro desses dois livros de Samuel, junto com os dois livros de reis, quando ali se institui a sucessão dos reinos, Deus ele age de forma misericordiosa, que apesar de surgirem reis desobedientes, Deus não permite que a sua promessa seja minada. Reis se levantam, reinos caem, há a divisão das tribos, dos reinos, entre reino do norte e reino do sul, mas Deus mantém a sua palavra, ele preserva uma linhagem, essa linhagem que viria o Redentor. O povo é cativo, o reino ele é destruído, os dois reinos são destruídos, nesse todo esse contexto de 1º e 2º Samuel, de 1º e 2º Reis, mas contudo Deus não perde o controle da história. E lá em 1º e 2º Crônicas, que é também a sequência desses livros, que praticamente é uma repetição, tá, dos dois primeiros livros de Samuel com os dois livros de Samuel com os dois livros de Reis, mas contada de uma perspectiva diferente, tá? Diante dessas questões, vou citar aqui um trecho dessa lição dos livros de Crônicas. O livro de Crônicas foi organizado a fim de mostrar que Israel ainda era povo de Deus, que a aliança não fora revogada e que o Senhor não havia sido derrotado. Pelo contrário, sua soberania permanecia apesar da queda de Israel. Fala da queda de Israel, mas numa perspectiva de que a aliança ela não tinha sido minada, que Deus ainda tinha aliança com aquele povo e ia restabelecer aquele povo ainda. E que tudo aquilo que eles passavam apontava o quê? Para a necessidade da redenção. É muito legal quando a gente vê, parece que, estou vendo Crônicas é a repetição dos livros de Reis, Samuel, mas não. Crônicas é uma narrativa um pouco diferente, que fala de Deus demonstrar que Israel ainda era o seu povo. Crônicas mostra isso em sua infinita misericórdia. Bem, depois nós vemos aqui Esdras, Neemias, Esther, que fala de um contexto pós-exílio, onde homens como Esdras e Neemias são levantados para trazer de volta para Israel, reconstrói os muros, os templos, reconstrói um relacionamento com Deus, e é o tempo pós-exílio, é uma história contada depois que aquele povo é exilado pelo povo persa, o povo volta aos muros, os templos, as leis são realmente lidas aos os povos. Tá? Esther é contada no contexto do cativeiro no povo persa, onde Esther era levantada para salvar o povo de Judá que estava cativo. São histórias muito interessantes que finalizam os livros históricos, a história de Israel, tá, irmãos? Depois nós temos esses só foram os grupos de 12 livros históricos que nós lemos aqui, nós vimos, e agora nós temos os 5 livros poéticos que nós vamos passar também junto com os irmãos. Nós temos o livro de Jó, que fala, que narra o sofrimento de um homem, né? O crescimento de Jó diante de Deus por meio do seu sofrimento.
tudo isso contado de forma poética, tá? Um livro muito bonito de se ler, vendo o crescimento final de um homem que perde tudo, mas não perde a sua integridade, que no final das contas ele tem o resumo de tudo, que ele fala: eu te conhecia só no ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. É muito legal, é muito edificante. A gente aprende muito com esse livro, o livro de Jó. E depois nós temos o livro de Salmos, que são cânticos espirituais, são canções em que fala que de um povo que aprendeu a ser justo, expressou o seu louvor e gratidão, a confissão e a adoração a Deus por meio de suas poesias. São 150 salmos dentro de todo o contexto da história de Israel, em que aquele povo abre sua boca, louva o Senhor, canta cânticos espirituais, fazendo menção a esse Deus, ao eterno glorioso Deus, Deus de Israel, Deus de todos os povos. Amém? Depois de Salmos a gente vê os curtos ensinos, os preciosos ensinos que Salomão ele nos traz de uma forma que traz respeito a uma forma de viver da maneira adequada ao Senhor, de como devemos viver de maneira que agrademos ao Senhor, tá? E depois nós temos também Eclesiastes, que fala no pregador, quando Salomão ele faz uma revisão de sua vida e aponta as coisas mais, exortando-nos a aproveitar o que é bom, porém debaixo da orientação, temor do Senhor. E por último, já finalizando a nossa revista, o livro de Cantares, tá? O sábio, que sob a autoria de Salomão, ele descreve as fases de um relacionamento conjugal que caminha para a maturidade e plenitude. E assim encerra-se, irmãos, com esse grupo de livros poéticos, 5 livros poéticos, a nossa primeira parte do panorama bíblico do Antigo Testamento. Na segunda parte, nós teremos os profetas maiores e os profetas menores, finalizando o panorama do Antigo Testamento. Amém? Muito obrigado, irmãos, por tudo. Que os irmãos possam ver esse vídeo e serem animados a estudar a lição. Tá? Nos próximos dias nós vamos estudar mais, nós vamos nos esmerar mais para que a gente agora entre no panorama de cada livro especificamente. Amém? Queria orar por você nesse momento, que os irmãos tenham um domingo abençoado em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome por esse momento. Nos ajude no decorrer do dia a estudar melhor a tua palavra e por esse período, Senhor, que nós passamos de incertezas, possamos cada vez mais nos apegar à tua palavra. Nos ajude, Senhor, a crescer em graça e conhecimento e aplique em nós, Senhor, a tudo que nós lemos na tua santa palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.